Tramando. 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 Fragmento de Na Aldeia. Tradução de Tiago Silva. Um grito. O eco de um grito paira sobre aquela vila da Nova Escócia. Ninguém o ouve. Ele está lá, suspenso para sempre. Uma leve mancha nos límpidos céus. Céus que os viajantes compararam aos da Suíça. Muito escuros, muito azuis, de modo que parecem mais escuros em torno do horizonte. Ou é em torno dos olhos. A cor da floração nos pés de almeiro, o violeta sobre os campos de aveia, uma coisa que escurece os bosques, as águas e também o céu. O grito está suspenso assim, inaudível, na memória, no passado, no presente e nos anos desse intervalo. Talvez, para começar, não fosse mesmo alto. Ele se instalou ali para ficar, para sempre. Seu tom seria o tom da minha vila. Toque o para-raios no topo do campanário da igreja com a unha e você o ouvirá. Bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast do Tramando. Eu sou Thaís Albuquerque. E eu sou Tiago Silva. E hoje nós vamos continuar a conversa sobre Elizabeth Bishop. Então, a gente quer agradecer que vocês continuaram com a gente, né, nas discussões sobre Bishop e dar continuidade. A conversa rendeu, ficaram muitos pontos assim que a gente queria voltar, né, e continuar discutindo. E eu acho que vai ser bem bacana poder estender um pouquinho essas conversas e trazê-las para o Brasil. Muitos pontos a gente tratou no último programa, Tiago, tanto sobre a vida de Elizabeth Bishop, quanto sobre a obra, algumas questões polêmicas, algumas questões contraditórias. E hoje eu queria começar retomando alguns aspectos da obra de Bishop, né, da poesia de Bishop. E eu queria que você comentasse assim, os principais temas, se tem algum tema específico que ela sempre retornava, se tem alguma excentricidade, né, na obra de Bishop que você acha que vale a pena comentar. Então, assim, uma coisa que eu gosto muito na poesia dela é a forma como ela representa os bichos. Não só a forma como ela constrói o poema, mas os bichos que ela observa. Então, nos últimos textos, principalmente no período que ela viveu aqui no Brasil, né, tem vários poemas que retomam e contam histórias a partir de bichos, né? Mas assim, o primeiro vem do primeiro livro dela, o primeiro bicho na poética dela, né? E eu acho interessante porque esses poemas, de certa forma, eles repercutem também o mito pessoal dela, que eu acho que eu não falei, né? Mas foi uma coisa que eu estudei também na obra dela, e é como se sempre houvesse, ela na verdade se entende como alguém meio nômade em viagem, né? Em permanente trânsito e sempre em deslocamento para um outro lugar. E os bichos, de certa forma, eles recontam essa história. É como se ela recriasse o mito, usando dessa vez os animais para fazer isso. Então você tem animais perdidos, animais que são expulsos do seu lugar por incêndio, né? E tem os animais também representados ou apontando para o mundo misterioso, que é uma coisa que eu gosto muito também. O poema Ribeirinho, ele é lançado em 1965, né, no livro Questões de Viagem, e ele faz parte da seção Brasil, né? Esse livro ele está dividido em duas partes. A primeira parte é chamada Brasil e a segunda parte é chamada Elsewhere. E eu acho esse poema assim fantástico, mas também contraditório, né? E marcado aí, atravessado por questões problemáticas em relação à representação. Por um lado, você tem de novo a repetição dessa fixação dela na imagem do brasileiro
o brasileiro sempre colocado, né, em lugares de vulnerabilidade social. E o ribeirinho, de certa forma, ele também passa, ele também tem isso, né, pelas condições de vida que a gente sabe que a maioria dos ribeirinhos vivem no Brasil. Mas, por outro lado, o ribeirinho, ele mostra alguém que sai do seu saber, do seu conhecimento e ingressa num outro universo, né? Em outros saberes, em outra, em outra episteme, em uma outra lógica de ver e entender o mundo. Ele conta a história. Curiosamente, antes de falar sobre isso, é importante dizer que esse é um dos únicos poemas que ela escreveu sem ter vivido a experiência direta, né? Ele é um poema que foi inspirado num livro que é chamado Amazon Town, e ela aponta para isso no começo do poema, em um epígrafe. E no texto, ela vai contar a história de um homem que está em processo ou tentando tornar-se um sacaca, que é uma espécie de pajé ou curandeiro que domina um mundo misterioso que não está acessível para a maioria das pessoas. Então, esse sacaca, essa pessoa, né, o ribeirinho, ele recebe um chamado do boto e ele ingressa no rio, e quando ele entra no rio se abre uma porta para um universo paralelo, místico, né? E ele estabelece assim relações com esses seres que vivem no rio, e é muito bonito como ele vai se perdendo dentro desse universo misterioso e tendo acesso a esse mundo encantado, que ele não consegue entender completamente, porque está fora da lógica racional, né? Mas que mostra para ele que a gente existe, mostra para o leitor também, que a gente existe dentro de um mundo misterioso, que o nosso conhecimento ele não é suficiente para apreender a realidade, né? É como se existisse sempre um abismo em que a gente precisa cair e entrar para expandir o nosso conhecimento. Então, eu acho esse poema assim, muito bonito. E esse processo de transformação, né? De sair de uma lógica mais racional, digamos assim, de uma lógica mais utilitarista e de entrada, né? O movimento de entrada nesse universo encantado é incrível. Eu acho, inclusive, que a gente poderia escutar esse poema e aí vai ficar um pouquinho mais fácil de entender o que eu estou querendo dizer como saída de uma lógica racional e entrada no universo misterioso e encantado. O Ribeirinho. Numa remota aldeia amazônica, um homem resolve se tornar um sacaca, um curandeiro que trabalha com os espíritos das águas. O boto é um ser a que se atribuem poderes sobrenaturais. Luandinha é um espírito do rio associado à lua. E o pirarucu é um peixe que chega a pesar 200 quilos. Essas informações, bem como outras em que se baseia o poema, foram extraídas de Amazon Town, de Charles Wagley. Acordei no meio da noite porque o boto me chamou. Rosnou à minha janela, oculto na bruma do rio, mas eu o vi, um homem como eu. Me descobri suando em bicas, tirei até a camisa. Levantei da minha rede, saí nu pela janela. A minha mulher roncava. Seguindo os passos do boto, fui andando até o rio. A lua brilhava igual a um candeeiro quando a chama está tão alta que começa a chamuscar a camisa. Fui andando até o rio. Ouvi o boto suspirar na hora que caiu na água. Fiquei parado, escutando, até ele chamar lá de longe. Fui penetrando no rio e de repente uma porta abriu-se para dentro, rangendo um pouquinho, com o dintel todo coberto de água. Olhei para trás, vi minha casa, branca que nem um lençol esquecido à beira-rio. Pensei na minha mulher, mas eu estava decidido. Me deram uma cumbuca de cachaça e um charuto.
O fumo subia na água feito névoa e respirávamos, sem formar nenhuma bolha. Tomamos cachaça e fumamos aqueles charutos verdes. A sala se encheu de fumaça esverdeada e fiquei tonto. Então, uma cobra bonita, faceira de cetim branco, olhões dourados e verdes como os faróis de uma gaiola, ela mesma, a Luandinha, entrou e me deu bom dia. Falou comigo umas coisas em alguma língua estrangeira, mas quando soprou fumaça nos meus ouvidos, na hora entendi, feito um cachorro, mesmo sem saber falar. Me mostraram as salas todas, me levaram até Belém e voltamos num minuto. Nem sei direito aonde fui, mas fui, e foi por dentro d'água. 3 vezes já estive lá. Eu parei de comer peixe. Tenho lama na cabeça e quando cheiro meu pente, sinto os odores do rio. Meus pés e mãos estão frios. Minha mulher me acha amarelo. Me dá uns chás fedorentos que eu jogo fora escondido. Toda noite de luar eu volto lá outra vez. Tem coisas que já aprendi, mas vou ter que estudar anos, que é tudo muito difícil. Me deram um chocalho mosqueado e um galho de coral verde e umas ervas feito fumo. Quando tudo na canoa, quando o rio se enluara, nós viajamos depressa, rio acima, rio abaixo, para tudo quanto é lugar. Por debaixo das canoas, atravessando os puçás, quando o rio se enluara e Luandinha da festa. 3 vezes já estive lá. As salas brilham prateadas com uma luz que vem de cima, um rio de luz constante, igualzinho no cinema. Preciso de um espelho virgem, um que ninguém nunca olhou, que nunca olhou para ninguém, para olhar nos olhos dos espíritos e reconhecer a cada um. Na loja me deram uma caixa cheia de espelhos novos, mas cada um que eu pegava, alguém atrás de mim se mirava e pronto, estragava o espelho, que agora só se via mesmo para a moça ficar se olhando, vendo os dentes e o sorriso. Sou ambicioso, sim. Quero mesmo me tornar um sacaca de verdade, como Fortunato Pombo ou Lúcio. Quem sabe até o grande Joaquim Sacaca. Pois veja só, tudo aquilo de que a gente necessita é no rio que a gente pega. O rio rasga a floresta. Das plantas e pedras do mundo, ele retira os remédios saídos do fundo da terra que curam todos os males, toda doença que existe. É só saber procurar. Mas esses remédios se encontram no meio do lodo mágico, debaixo dos peixes todos, uns mansos, outros mortais, pirarucus gigantescos, tartarugas, jacarés, troncos, canoas perdidas, pitus e surucuranas, de olhinhos acende e apaga como lâmpadas elétricas. O rio respira sal, inspira e depois expira, e lá no fundo encantado tudo é macio e doce. Quando a lua brilha branca e o rio faz aquele som de chama de fogão a gás, aquele chiado que lembra 100 pessoas cochichando, eu hei de estar lá no fundo, o chocalho chocalhando, o coral dando sinal, voando feito desejo. Meu manto de peixe mágico esvoaçando atrás de mim, seguindo as veias compridas do rio, em busca dos elixires. Meus padrinhos, meus primos, ouço vocês conversando dentro das suas canoas. Podem olhar cá para baixo, podem até dragar o fundo que nunca vão me encontrar. Quando a lua brilha branca e o rio mama nas tetas da terra feito um neném, eu trabalho para vocês terem saúde e dinheiro. O boto me escolheu e Luandinha deu fé. Depois do poema Ribeirinho, e agora entrando em um tema mais relacionado a questões polêmicas, que podem parecer polêmicas, e que Tiago já disse, né, no último programa, que poderia ser interessante uma perspectiva mais aprofundada sobre como Bishop lê o Brasil, por exemplo, né, como ela traz questões sobre o brasileiro. E eu acho que, algumas vezes, há uma perspectiva hierárquica, né? Uma perspectiva colonizadora na literatura
nessa voz poética que Bishop traz. E aí, Tiago, em 8 de janeiro de 1964, em carta para Anne Stevenson, que escrevia a primeira biografia de Bishop, né? A autora diz, e aí eu cito as palavras de Elizabeth Bishop: minha perspectiva é pessimista. Eu acho que nós ainda somos bárbaros. Bárbaros que cometem uma centena de indecências e crueldades a cada dia de nossas vidas, que possivelmente somente em eras futuras serão possíveis de ver. Fecho a citação de Bishop, né? E aí eu fico me perguntando, fico cheia de questionamentos, né, sobre essa perspectiva que ela tem, que ela traz, né, de uma barbaridade, o que seria ser bárbaro, a quem ela está chamando de bárbaro, e como aparece uma ideia de bárbaro ou de selvagem, né, na própria literatura dela. Você teria como falar um pouco sobre isso? Eu acho que, de fato, eu concordo muito com o que você disse, né? Eu acho que a poesia de Bishop, mas não só a poesia dela, via de regra, tudo que é produzido nos centros, né, do mundo, aí na Europa, nesses países que, de certa forma, ordenam e coordenam o mundo, né, a partir do econômico, projeta em nós uma imagem de selvagem, de bárbaro, e E isso é muito problemático, né? Além disso, no caso específico dessa fala, eu acho que tem uma premissa, uma ideia de uma tentativa de universalizar essa experiência, né? Tipo, a experiência de errar, digamos assim, ou da barbaridade, e todos somos bárbaros. Eu acho isso, essa tentativa de neutralizar, na verdade. Eu acho que o melhor termo é esse. É uma tentativa de neutralizar determinadas os efeitos de determinadas representações, se a gente pensar do ponto de vista poético, né? Mas eu acho que de qualquer forma é um reconhecimento de que se erra, né? Que nós erramos. E eu gosto de estender, e aí também é uma interpretação minha, né? Eu gosto de entender essa fala dela como uma fala que aponta para a forma como a gente existe hoje dentro de redes de violência, né? Então, quando a gente faz coisas banais, coisas do nosso cotidiano, né? Essas coisas elas estão conectadas por uma rede de violências. E aí, quando eu como carne, por exemplo, eu contribuo para o desmatamento da Amazônia. Quando eu compro uma roupa, eu eu contribuo para a escravização de pessoas. Talvez ela não estivesse pensando sobre isso, mas eu acho que é importante pensar nisso, porque a experiência humana, né, a experiência que a gente tem hoje em dia, ela é muito marcada por essa vivência dentro de redes de violência, né? E eu acho importante, assim, acho que essa fala, de certa forma, ela aponta para isso também. Embora tenha o problema da tentativa de neutralizar, né, os erros, de universalizar aquilo que pode ser particular, uma questão também. Entendo demais. Sobre esse ponto, né, se por um lado tem leituras de Bishop que podem chegar a essa perspectiva e se aprofundar em questões mais relacionadas à colonização ou tentar aí uma crítica decolonial, né, a partir da análise de alguns aspectos da obra de Bishop. Por outro lado, também tem aí uma crítica e uma teoria feminista que reivindica uma série de questões. Mas um ponto polêmico, talvez, na trajetória de Bishop, também é em relação a essa posição, se posicionar enquanto artista, enquanto escritora, como feminista ou não. Como é que o feminismo está na vida e na obra de Bishop? E eu acho que ela era muito feminista, mas ela não era militante. É curioso pensar sobre isso, né? Mas ela própria dizia na biografia dela, uma biografia que é chamada Life and the Memory of It,
ela diz em alguma anotação de diário, em alguma carta que não está disponível em outros lugares, que o feminismo dela era uma espécie de estranhamento irremediável do mundo, né? Ela não aceitava o mundo como ele estava organizado. E isso seria o feminismo, né, para ela. Além disso, ela é uma figura muito precursora, assim, no sentido de se lançar na viagem, né? Se a gente pensar que essas viagens todas que ela fez aconteceram a partir da década de 50 e que ela embarca, por exemplo, numa trajetória de deslocamentos muito grandes e que, tipo, essa experiência era anteriormente uma experiência do masculino, né, que estava aberta somente para o masculino. Ela é muito precursora, porque ela se coloca numa posição em que antes, e que talvez ainda hoje, assim, algumas mulheres não tenham acesso. Mas, ao mesmo tempo, ela não era alguém que ia politizar as questões do feminismo. Ela não ia defender o movimento feminista, ela não falou do feminismo na poesia dela, de modo mais direto, né? Isso, inclusive, se transformou numa celeuma. Depois que ela retorna para os Estados Unidos, ela organiza uma reunião na casa dela lá em Boston, né? E ela encontra a poeta Adrienne Rich. Esse episódio ele é relatado por Richard Howard num livro chamado Remembering Elizabeth Bishop, An Oral Biography. E ela diz o seguinte, que esse cara, né, conta a história que Bishop e Adrienne Rich se encontraram e que Bishop foi persuadida. Adrienne Rich tentou fazer com que tentou motivá-la, talvez, a falar mais sobre a própria experiência, né, e politizar a própria experiência como um gesto político. E aí Bishop diz pro amigo, né? Eu cito agora também a fala de Howard, recontando essa história. Você sabe o que eu quero, Richard? Eu quero armários, armários e mais armários. E deu uma gargalhada. Então, ela é uma pessoa que vivia essa relação com o armário, né? É uma pessoa que não tinha pretensões de militar, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa muito precursora, enquanto pessoa que tinha uma vivência, né? De mulher lésbica e, ao mesmo tempo, de viajante, que rompe muitas fronteiras. Então, eu acho que é importante problematizar essas duas coisas, que não é tão simples, na verdade, dizer que ela não era feminista, mas que ela fazia um feminismo, talvez, se a gente puder dizer isso, né, um feminismo a partir do armário, né? Ela não politizava a experiência dela, mas em compensação ela ocupava espaços e fazia coisas que em outros tempos estavam reservadas somente para os homens. Eu acho que ela tinha, Bishop tinha aí uma posição, né, de vanguarda no sentido de como ocupava o espaço no mundo, não se restringia a uma perspectiva tradicional nas posições, né, que são tradicionalmente das mulheres, mas, por outro lado, não tinha uma perspectiva de posicionamento político, né? Ela não colocava isso como política, nem como escritora, nem na intimidade, né? Pelo que você está dizendo em conversa com os amigos e tudo isso. Exatamente. Exatamente isso. Interessante saber também dessa camada. E eu não sei, uma hora parece engraçado, por uma parte parece muito engraçado a história do armário, e por outra parte é extremamente trágico, né? Eu gosto de pensar no armário e o armário é uma punição, né? Então, às vezes a gente acha que, tipo, o gay, a lésbica ou qualquer pessoa que esteja no armário, ela está no armário como se essa experiência fosse o resultado de uma escolha. E, na verdade, é o contrário disso, né? Essa pessoa, ela é empurrada para o armário.
é uma punição por ser diferente, por não corresponder às normas. Então, eu acho que ela, de certa forma, se sentia muito. Ela era punida por essa experiência, né? E ela não conseguiu atravessar essa experiência e politizá-la. O que no período era uma coisa muito frequente, né? Hoje em dia as pessoas têm mais abertura, conseguem expressar a sexualidade de um jeito diferente, mas fazer isso, sei lá, 50 anos atrás, 60 anos atrás, era uma coisa que nem todo mundo conseguia, nem todo mundo conseguia atravessar essa experiência de dor, né? E a segregação que a heteronormatividade compulsória impõe sobre as pessoas, e algumas pessoas viviam a partir do armário, viviam a vida, né? Dentro desse lugar que é punição. Tiago, eu estou aqui lembrando, e você me disse, eu estou equivocada, mas não tem um conto de Bishop que também relaciona a questão do não lugar, ou de uma perspectiva mais queer, que tem o cachorrinho que fica no armário, né, escondido o tempo inteiro? Não tem uma historinha dessa? Ou eu estou confundindo os textos de autoras diversas? É... Eu não consigo lembrar não dessa história não, Thaís. Mas assim, ela tem textos, por exemplo, que recontam o período em que ela viveu com a tia, né? Lá na região de Boston, num lugar chamado Revere, né? Ela tem um texto chamado Mrs. Sullivan Downstairs. E nesse texto, que também não foi publicado durante a vida dela, ela reconta algumas experiências e faz isso, mas ela faz isso de uma perspectiva muito. É como se ela negasse, sabe? Então, não é ela e a tia que estão reivindicando outras posições para as mulheres. Ela fala da experiência, né, do machismo, de viver constantemente em conflito com alguém tão machista e violento quanto o tio, a partir de pássaros. Então ela fala como um dos pássaros que eles têm em casa, que é um, que é do gênero feminino, né? Como ele é punido e o macho não, como ele passa por determinadas experiências que o pássaro macho não tem que enfrentar. Além disso, em outros textos vão aparecer também algumas evidências, digamos assim, da posição dela no mundo, né? Então, ela tem um poema chamado Cruzoé na Inglaterra, em que ela diz em que Cruzoé, no caso, né, recontando já velho, como foram as experiências dele, ele diz que teria tido um filho com Sexta-feira. E isso, para quem conhece a vida de Bishop, pode ser uma referência ao desejo dela de ter tido, de adotar uma criança com Lota, que é uma coisa que elas tentaram fazer, né? Mas aí ela não é clara como Adrienne Rich, como outros poetas que vão falar claramente da sua existência, de como existiam, né? E politizar essa experiência. Ela não faz isso. Ela vai falar de forma denegada. Muito interessante. E minha memória, né, algumas vezes me trai. Eu adoro estudar memória por conta disso. Mas, só para não ficar no desejo, não tem um texto que eu acho que é sobre a primeira infância dela ainda no Canadá, que tem o cachorrinho que se chama Bop, Bop, algo assim, que tem a historinha da boneca também, a boneca que ela gostava e que a avó dela não deixava ela ter a boneca, e o cachorro que era renegado pela família e era com quem ela mais se identificava. Não tem algo assim, não? Tem. Eu acho que assim tem. Tem dois contos dela que falam dessa experiência, né? De quando ela era criança e vivia com os avós. O primeiro deles vai ser Na Aldeia, que é um texto que ela escreveu aqui do Brasil,
e o outro é The Country Mouse, que ela conta a história da menininha que foi removida da Nova Escócia para a região de Boston para viver com os avós paternos, né? E aí nesse conto aparecem várias forças, digamos assim, que talvez tenham contribuído para o empurramento ou para que ela tivesse uma vida a partir do armário, né? Eu me lembro a primeira vez que eu tive um ataque de asma. Foi na casa dos meus avós, em Worcester. Eu tinha 6 anos de idade. Foi por causa de Beppo, o cachorro. Bom, Beppo me adotou quando eu cheguei para morar lá. Claro. Ele entendeu perfeitamente que nós dois tínhamos o mesmo status na casa. Graças a Deus, ninguém descobriu que era o pelo dele que me dava alergia, que assim não o afastaram de mim. Eu já tinha perdido tanto. Trecho do espetáculo Um Porto para Elizabeth Bishop, de Martha Góes, interpretado por Regina Braga. Então, como ela se sentia muito diferente ali e não se sentia aceita, então várias coisas se transformam e evidenciam esse movimento de cerceamento, de amputação das diferenças dela. E aí ela fala, por exemplo, da avó, que fala sobre ser avó, como se fosse uma coisa abstrata, né? É como se ela naquele lugar ela se transportasse para uma realidade muito mais abstrata, muito mais racional do que a que ela vivia anteriormente. E nesse novo espaço, ela vive uma experiência de confronto com tentativas de controle, né? Com aprender, por exemplo, a se comportar de determinada forma, a agir de determinado jeito. Enquanto no primeiro conto, na aldeia, ela é uma menina livre que pode passear pela pequena vila, que faz passeios pelas serras da Nova Escócia e que vai encontrar, na verdade não são serras, é um lugar bem baixo, esse onde ela vivia, mas que vai passear pelo campo, né? Encontra vacas, ela tem um espaço de liberdade muito maior. Nesse segundo conto, a menina passa por um processo de cerceamento da liberdade e de redução do espaço. Então, é como se ela não tivesse muito direito a transitar livremente e ela tivesse que incorporar também uma série de comportamentos de padronização, né? Como se ela tivesse que se padronizar nesse lugar. E aí ela fala disso, dessas violências que ela vive nesse novo lugar para aprender a ser aceita, né? Ela não era simplesmente aceita, ela tinha que agir de um outro jeito, de um jeito adequado, de um jeito bonito, sabe? E aí ela tem que se, de certa forma, que se, como é que eu posso dizer, mas que se adequar ou se domesticar, me perdoem aí pela palavra, né? Mas ela tem que se moldar a essa nova realidade. E ela conta isso. Muito bom, Tiago, te escutar e ver, né, entender mais as camadas nos textos de Bishop, também as diferentes nuances em relação, né, à biografia dela, essa questão do armário, ou até a questão do feminismo, que pode aparecer de diferentes formas, até na problematização desse sujeito feminino, desse sujeito mulher, que precisava naquele contexto, né, se adequar às normas e às exigências sociais. E eu fico pensando sobre isso, na tua visão, por que é interessante continuar a ler Bishop? Por que devemos ler Bishop? Eu acho que, primeiro, é importante dizer que a literatura dela ela tem várias contradições, né? Principalmente na forma como, eu já mencionei isso várias vezes, mas na forma como ela representa o brasileiro, e eu acho que ela se torna mais controversa quando ela é produzida aqui no Brasil e depois dessa experiência Brasil, porque aí vão aparecer essas questões do etnocentrismo, né, de violência simbólica que ela emprega na poesia e na carta
E tudo isso é bem problemático. Mas, ao mesmo tempo, ela não erra sempre, ela faz leituras muito precisas da realidade do Brasil. Então, tem um poema dela chamado O Ladrão da Babilônia, em que ela descreve a espetacularização da ação policial, né? Mesmo ela incorrendo de novo, né, dentro desse, mesmo ela voltando para esse lugar que animaliza o, o protagonista do poema, vamos dizer assim, que é Micuçu, né, um homem que tem nome de cobra, e aí a gente já poderia problematizar isso, mas ao mesmo tempo ela percebe como o Estado participa das violências que acontecem aqui no Brasil, né? Ela diz que tipo Micuçu não tem arma, que ele sai da prisão e era um dos criminosos mais perigosos do Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo ninguém sabia direito que crime ele tinha cometido, se ele tinha estuprado, se tinha matado, não se tem clareza sobre o crime dele. Micuçu, ele foge ao contrário, né? Enquanto a maioria das pessoas fugiriam para o lugar onde pudessem escapar, ele vai fugindo para cima do morro, onde ele vai ficar encurralado. É como se ele estivesse tentando reencontrar pessoas. E aí ela consegue representar situações de desrespeito aos direitos humanos, o que eu acho muito significativo, né? Tem um outro poema, por exemplo, que em português ele foi traduzido como Cadela Rosada, que é inspirado no massacre de moradores de rua de Copacabana, né, que foram conduzidos pelas políticas higienistas de Carlos Lacerda, que era amigo dela, mas ela fala disso também. Então, ela tem essa visão problemática, mas ela não erra sempre. Ela critica a construção de Brasília, por exemplo. Ela visita Brasília quando a cidade ainda está sendo construída e ela consegue prever que aquele espaço que está sendo construído, né, que de certa forma representava a construção de um novo país, a realização de um sonho, de um outro futuro, ela consegue perceber que aquela construção na realidade ela está reencenando e que ela vai repetir a exclusão social dos trabalhadores, que as áreas ocupadas pelos candangos, né, pelas pessoas que viviam ali em torno da obra, que elas vão se transformar em favelas. Ela consegue perceber, por exemplo, que o Palácio do Planalto, né, reatualiza ou atualiza a senzala. Em que sentido? Ela observa uma construção do lado de fora do palácio e ela percebe que essa construção ela é quase toda subterrânea, né? Com pequenas janelas assim em cima no topo da parede para quem estaria dentro. Assim, você tem uma frestinha por onde a luz entra. E quando ela começa a investigar aquilo, ela descobre que aquele espaço está sendo construído para os trabalhadores. Então, as pessoas que vão trabalhar no Palácio do Planalto vão viver em lugares subterrâneos, né? Tipo, em lugares sem acesso à paisagem, com pouca iluminação. E ela problematiza isso, né? Como isso, de certa forma, reencena, atualiza a senzala aqui no Brasil. Então é como se mesmo dentro da realização de um sonho, a gente estivesse repetindo um padrão histórico que exclui, que marginaliza, né? E aí eu acho que essas visões contraditórias, junto com uma vida também perpassada aí por muitas viagens, tornam a obra dela muito importante. Outra coisa que eu gosto de pensar também, Thaís, é que ela é uma poeta muito interessante para se pensar a existência em fronteira. Né? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Lembrando o nosso primeiro episódio, que tipo existir em fronteira, a partir do que Glória Ansaldúa diz que é a fronteira, né? A fronteira ela se dá sempre que duas pessoas de culturas diferentes, de classes diferentes, se tocam. E Bishop permanentemente se põe em fronteira, né? Então ela está sempre saindo da área do conforto e entrando em espaços
hostis, não porque sejam hostis de fato, mas porque são desconhecidas, né? E nessa fronteira, as relações elas tendem a ser problemáticas. Eu acho que as experiências que ela teve em Ouro Preto, por exemplo, falam muito disso, porque ao mesmo tempo em que ela vive, ela tem acesso a determinadas coisas que outras pessoas não teriam, ela constrói representações problemáticas do Brasil, sim, mas ela também sofre xenofobia, sabe? Então, tem uma carta dela que eu acho bem reveladora disso, né? Que ela escreve em 1970, e aí ela conta algumas das experiências que ela tinha naquela cidade, né? E ela diz que ela tem que reencenar um ritual que acontecia na casa dela. Então ela vê alguém pedindo a bênção a outra pessoa, e quando ela sai na rua, as crianças pedem a bênção para ela. E aí ela tem que repetir. E como essa repetição, como essa entrada na cultura do brasileiro provoca uma sensação de estranhamento nela. Ao mesmo tempo em que ela era colocada assim, em que ela era testada, né, e forçada a repetir rituais que não eram a princípio da cultura dela, ela também enfrenta uma série de situações problemáticas. Então, ela é xingada na rua. Na biografia dela, isso aparece em Memory and the Life of It. Né? Ela é xingada na rua, ela está caminhando na rua e as pessoas chamam ela de whore, que seria puta, né, em português. E assim, ela tem problemas permanentemente de lidar com essa situação. Então, eu gosto de pensar nessas experiências como uma forma de entender que o etnocentrismo, como diz Eduardo Viveiros de Castro, ele é uma característica compartilhada entre todas as pessoas. Os termos mudam, mas as pessoas tendem a ser etnocêntricas, né? E eu acho que a literatura dela ajuda a entender tudo isso. Além disso, tem mais razão, viu, aí, para ler a obra dela. Eu acho que por essa vida trágica toda que a gente comentou e que a gente tem discutido, né, por uma trajetória marcada pela tragédia, por perdas sucessivas e muito significativas também, eu acho que ela era alguém, ou ela foi alguém que conseguiu reinventar a própria vida muitas vezes, apesar de todo o sofrimento. Né? A viagem funcionava como um primeiro passo nesse processo, mas o fato é que ela insistia na vida, né? Então ela conseguia recriar a própria vida. Tem uma carta dela também que ela escreve para Anne Stevenson, de 8 de janeiro de 1964. E nessa carta ela diz uma coisa muito bonita, que é: eu acho que a gente deve ser feliz, apesar disso, às vezes até levianos, para tornar a vida suportável e para nos mantermos novos, suaves e ágeis. Então, é alguém que insiste na vida, né? E outra coisa, para fechar, eu prometo, ela ela constrói uma poesia assim muito profunda, marcada por camadas distintas de significado, né? É como se os textos dela, eles na verdade eles falam de experiências muito concretas, inspiradas sobretudo em situações que ela viveu, mas existem camadas diferentes de significação, e quando você vai acessando essas outras camadas, você tem reflexões extremamente profundas sobre a vida, que eu acho que dialogam muito com a experiência de muitas pessoas, sabe? Então, ela reflete sobre o que é viver, né? Sobre a vida, sobre o sentido da vida, sobre se deixar, sobre sair do seu lugar no mundo e entrar em espaços misteriosos, como a gente viu no Ribeirinho, né? E entrar em outros saberes, em outras culturas. Então, eu acho que ela é uma poeta muito rica nesse sentido e que ajuda muito a entender essas experiências de fronteira. Tiago,
te escutando falar aí, né, de todas essas questões relacionadas à obra, né, de Bishop, e também algumas perspectivas sobre a vida dela, né? Você trouxe a opinião dela aí sobre uma leveza, né? Apesar de tudo. E acho que em outras conversas a gente já falou até sobre como também Bishop passou por um processo de deslocamento dentro da tradição de língua inglesa, né? Então, primeiramente, ela não foi tão forte, eu acho, em vida, né? Foi um pouco, não sei se eu diria marginalizada, mas hoje em dia eu acho que ela é considerada canônica. E aí eu não sei se você quer falar também um pouco sobre isso. Como é que ela está hoje na literatura inglesa a respeito dessa tradição, né? Inglesa que eu estou falando, anglófona, estadunidense nesse caso. Logo depois da morte dela, né, ela vive um período de ostracismo, digamos assim. A poesia dela ela não recebe tanta atenção. Mas assim, com o passar do tempo, né, se a gente comparar, por exemplo, Bishop e Lowell, Lowell fez muito sucesso em um determinado momento e ao longo do tempo ele foi deixando de chamar atenção. Bishop é o movimento contrário, né? Por um tempo, inclusive porque ela era entendida como nos Estados Unidos, né? Era entendida como uma poeta com inclinações mais à esquerda, mas ao longo da vida ela vai despertando cada vez mais, depois que ela morre, no caso, ao longo do tempo, ela vai despertando cada vez mais a atenção. Então, ela morreu no final de 79, em 79, ou seja, quase 40 anos atrás, né? Mas ela continua sendo muito estudada. Então, nos últimos 10 anos, você tem aí a realização de 2 filmes sobre a vida dela. Um que é brasileiro, Flores Raras, mas tem um outro que foi dirigido por Barbara Harmon, que eu não consigo lembrar o nome agora, mas fala sobre as casas em Bishop, né? Um filme experimental, muito, muito bonito, inclusive. Além disso, você tem o lançamento de vários livros sobre a poeta, e nos últimos 3 anos, de 2017 para cá, 2 novas biografias foram lançadas. Então, é uma poeta que continua chamando muita atenção e despertando muito interesse de muita gente, né? E eu acho que isso acontece, ou isso se dá também por essas contradições todas que a vida dela e que a obra dela permitem pensar. Mas, curiosamente, Thaís, eu acho que essas críticas, por exemplo, de fixação de uma imagem do brasileiro, essas questões políticas, por exemplo, o caso de Suzanne, né, quando ela é hospitalizada em BH e provavelmente sofre tortura, isso aparece muito pouco no que é produzido no Brasil e também fora do Brasil sobre a poeta. São poucos os livros que tocam nesses assuntos e, na verdade, inclusive, o que predomina é uma tentativa de não falar sobre isso, sabe? Tem um livro que eu gosto muito, que é Feijão Preto e Diamantes, e que eu acho que ele é muito significativo dessas contradições, né? Porque Regina Trevicien, ela diz na introdução desse livro que vai abordar, que ela sabe que Bishop foi etnocêntrica, mas que ela não vai tocar nesses assuntos porque ela quer focar na poesia. Então, eu acho que a gente precisa tocar nesses assuntos também, né? Eu acho que é importante falar sobre essas experiências para que elas não retornem. Eu acho que quando a gente evita, por exemplo, olhar sobre a obra de Bishop e ver como a gente é representado de uma forma diminutiva, de certa forma a gente permite que essa experiência continue nos assombrando, sabe? Continue sendo reencenada por novas pessoas. Então eu acho muito importante que a gente reflita sobre essa obra, aponte também para essas contradições, para contribuir aí com o processo de transformação. Mas
Eu acho que é isso. Eu acho que é isso que eu queria dizer sobre essas questões que você pontuou agora. Muito bem, muito bem. Dando continuidade e ainda pensando na obra de Bishop, numa perspectiva realmente localizada, né? Nós, como brasileiros, as pessoas que estão escutando esse podcast podem estar agora se coçando, querendo ler Bishop. E para as pessoas que querem se aproximar à obra literária de Bishop, o que é que você recomenda? Qual seria o livro ou a obra interessante para começar esse processo de aproximação à autora? Então, Thaís, eu acho que eu comentei em algum momento que a obra dela não é uma obra muito vasta, né? Aqui no Brasil, todos os textos poéticos dela foram reunidos em um volume único. Quer dizer, todos não, acho que 4 ou 5 poemas não foram traduzidos, mas eles foram lançados num livro chamado Poemas Escolhidos de Elizabeth Bishop, né, numa tradução e os textos introdutórios também de Paulo Henriques Brito. Então, dentro desse livro, que não é muito longo também, tem vários livros, no caso, né? E aí eu recomendaria que o leitor começasse por Geografia 3. Por quê? Porque eu acho que nesse livro, Geografia 3, Bishop faz um tipo de romance de formação. Poético, obviamente, né? Mas é como se ela contasse a história de como ela se tornou quem ela era, de como ela se tornou Elizabeth Bishop, né? Então, curiosamente, o livro começa em Boston, que é o lugar onde ela nasceu, e termina com um poema que fala sobre Boston também. Então, o livro, ele, de certa forma, refaz a trajetória dela, apontando para várias experiências importantes, por exemplo, como ela se descobre mulher, fala de viagens que ela fez. Tem um poema chamado Cruzou na Inglaterra, que cruzou, né? Quando ele volta para o país de origem e conta as histórias, que é muito bonito, porque retoma uma série de deslocamentos que ela viveu. E tem poemas que eu gosto muito, por exemplo, o poema O Alce, né? Então, eu acho que Geografia 3 é um bom ponto de partida para quem quer começar. Além disso, eu acho que vale a pena ver também o filme, né? Flores Raras, que fazia parte do catálogo da Netflix, eu acho que deve estar lá ainda, eu não conferi. E tem uma biografia brasileira, porque as biografias dela geralmente não foram traduzidas. Foram escritas em língua inglesa e não foram traduzidas para o português, né? Mas tem uma que se chama Flores Raras e Banalíssimas, que reconta boa parte dessa história que a gente discutiu aqui hoje. Então, eu acho que esses livros podem ser um bom ponto de partida para quem tem interesse, e o filme também, né? Para quem tem interesse aí na obra da poeta. Eu acho muito interessante também o trabalho epistolar dela, né? As cartas que ela escreveu. Eu adoro, eu acho que são cartas funcionam como documentos históricos mesmo, sabe assim, para a gente entender um pouco da realidade, agora dessa realidade, né, que ela vivia. São cartas assim com muitos detalhes, as cartas que ela escreve, por exemplo, no período em que ela vive no Brasil, me ajudaram muito no meu trabalho a entender um pouco de como ela pensava. E essas cartas também estão disponíveis em português, num livro chamado Uma Arte. Então, acho que vale a pena também ler essas cartas para quem gosta, né? Tiaguinho, nunca é demais. É uma delícia te escutar falar de Bishop e observar essa paixão, né, pela autora, essa imersão. A gente conversou sobre vários pontos. Teria outras camadas que poderíamos explorar. Eu não sei se você quer comentar algo para a gente fechar a conversa por enquanto. Quem sabe em outro momento voltar para Bishop. Tem algo que você ainda gostaria de falar? Eu acho que não, assim, era isso mesmo, assim, o que eu podia falar sobre ela, né? Acho que tem outras coisas, mas de repente isso rende outros papos e outras conversas, sabe? Mas
se a gente for fazer uma relação com as coisas que estão acontecendo agora, né, eu acho que vale a pena considerar a obra dela e não embarcar aí na coisa do cancelamento, né, porque é uma obra muito humana, no sentido de muito marcada por contradições. E eu acho que a gente precisa fazer um esforço para entender como pessoas diferentes, né, pessoas diferentes de nós, pensam, e o que elas dizem de nós é muito significativo também. Então, eu acho que é um exercício mesmo, é se colocar na fronteira. E aí eu queria encerrar minha fala sobre Bishop dizendo isso, né? Para quem tem interesse nessas relações de fronteira, continua valendo muito a pena ler o trabalho dela, porque ele suscita, ele levanta muitas possibilidades e permite que a gente fale sobre muitas coisas diferentes. E eu acho isso bem, bem importante. Eu concordo plenamente. E eu acho que devemos continuar pensando, debatendo, colocando, sim, as coisas, o conflito, colocando o próprio conflito de ideias, de perspectivas, como lugar de potência. Então, eu fico muito feliz da gente estar encerrando mais esse episódio. Quero agradecer a todo mundo que ficou até o final. Comentem com a gente, mandem também suas perspectivas, suas considerações. E fiquem atentos ao próximo episódio. Obrigada, gente, e até o próximo. Muito obrigado e até o próximo episódio, pessoal. Tramando. 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 Tramando.